Existe uma pergunta que ecoa dentro de nós como um sino antigo, daqueles que não tocam para marcar o tempo, mas para acordar consciências. Por que, mesmo sofrendo, nós repetimos os mesmos erros? Por que voltamos aos mesmos lugares emocionais, às mesmas relações, às mesmas escolhas que já nos feriram antes? É como caminhar em círculos em um deserto conhecido. A gente reconhece cada pedra no chão, cada rachadura na terra, cada ferida no próprio pé. E ainda assim, seguimos na mesma direção. Não é falta de inteligência, não é falta de aviso, é excesso de familiaridade com a dor. Talvez o que nos prenda não seja o erro em si, mas o conforto estranho de saber exatamente como aquela dor termina. Este não é um vídeo para respostas rápidas, não é um conteúdo para ser apenas ouvido, é um convite para ser sentido. Aqui vamos descer juntos as camadas mais profundas da mente e da alma humana. Vamos atravessar a psicanálise, a psicologia moderna, a neurociência, as abordagens de Gabor Maté e a filosofia para compreender algo essencial. Por que repetimos? E o que dentro de nós ainda não foi escutado? Respire fundo, porque essa reflexão não começa na mente. Ela começa no corpo. Ela começa naquilo que foi sentido antes mesmo de ser compreendido. Nada do que se repete com tanta força é acaso. Quando algo retorna uma, duas, três vezes, quando um padrão insiste, ele está tentando nos dizer algo. A repetição é linguagem, e toda linguagem carrega uma mensagem. Gabor Maté nos lembra que o comportamento nunca é o problema em si. O comportamento é uma tentativa de adaptação. É a resposta que o organismo encontrou, em algum momento da vida, para lidar com uma dor maior. Por isso, antes de perguntar, o que há de errado comigo? Talvez a pergunta mais compassiva seja, o que aconteceu comigo para que eu precise agir assim? Mas para escutar essa resposta, precisamos desacelerar. Sigmund Freud chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. Segundo ele, a mente humana não repete porque gosta de sofrer, mas porque tenta, desesperadamente, resolver aquilo que ficou inacabado. A psique se comporta como um rio antigo. Ela continua passando pelo mesmo leito não porque desconheça outros caminhos, mas porque foi ali que se aprofundou pela primeira vez. O inconsciente não tem relógio. Ele não sabe o que é passado ou presente. Aquilo que não foi elaborado, uma dor, um abandono, uma rejeição, um trauma, menos permanece vivo, pulsando, esperando uma chance de ser compreendido. Gabor Maté amplia essa visão ao afirmar que o trauma não é o que nos aconteceu, mas o que aconteceu dentro de nós como resposta ao que nos aconteceu. Ou seja, não é apenas o evento que marca, mas a forma como o organismo precisou se reorganizar para sobreviver. E enquanto essa reorganização não é reconhecida, ela se retorna como relação que machuca, retorna como escolha que sabota, retorna como comportamento que aprisiona. Cada erro que se repete é como uma carta antiga, escrita por uma versão mais jovem de você, que nunca foi aberta. Então a psique a envia de novo, e de novo, e de novo, não para punir, mas para tentar concluir a história. Agora, vamos olhar para isso com os olhos da ciência e da compaixão. A neurociência revela algo profundo e, ao mesmo tempo, desconcerta. O cérebro humano aprende por repetição e sobrevive por previsibilidade. Cada experiência emocional intensa deixa uma marca física no cérebro e no corpo, como trilhas abertas na floresta depois de muitas passagens. Quanto mais uma emoção se repete, menos medo, abandono, rejeição, culpa menos mais forte essa trilha se torna. E aqui está um ponto crucial, ressaltado por Gabor Maté. O corpo lembra aquilo que a mente tenta esquecer. O sistema nervoso aprende cedo o que é seguro e o que é ameaça. Muitas vezes, ainda na infância, quando não tínhamos recursos emocionais para escolher. O cérebro não escolhe o que é saudável, ele escolhe o que é familiar. O sistema límbico prefere a dor conhecida ao risco do desconhecido, porque, em algum momento da história, aquela dor esteve associada à sobrevivência. O organismo faz apenas uma pergunta: isso me manteve vivo quando eu era vulnerável? Se a resposta for sim, ele repete. Por isso, muitos padrões autodestrutivos não são falhas morais nem defeitos de caráter. São adaptações antigas de um sistema nervoso que aprendeu a se proteger cedo demais. O problema é que o corpo continua reagindo como se o perigo ainda existisse, mesmo quando o contexto mudou. E mudar dói. Porque mudar significa ensinar ao corpo que agora é seguro, sentir, escolher e permanecer. Neurologicamente e emocionalmente, toda mudança profunda é um ato de ruptura.
Daniel Kahneman nos ajuda a entender isso com clareza. Ele descreve duas mentes que coexistem dentro de nós. A primeira é a mente rápida, automática, emocional, impulsiva. Ela age antes que pensemos. Ela decide antes que percebamos. Ela reage antes que a consciência chegue. É essa mente que governa a maior parte da nossa vida, menos especialmente quando estamos emocionalmente ativados. Ela funciona como um piloto automático antigo, programado por experiências passadas, feridas emocionais e trilhas neurais consolidadas. E é ela que nos conduz, quase sem percebermos, às mesmas situações, às mesmas pessoas, às mesmas quedas. A segunda é a mente lenta, reflexiva, consciente, presente. Mas ela exige esforço, exige energia, exige segurança interna. Pensar dói, questionar cansa. E quando o sistema nervoso está em estado de alerta, a mente lenta simplesmente não tem espaço para operar. Enquanto ela dorme, a mente rápida governa. Romper o ciclo não é acelerar decisões, é desacelerar o corpo e a mente o suficiente para que a consciência finalmente assuma o comando. A filosofia observa esse fenômeno como quem encara um espelho antigo. Friedrich Nietzsche provocou a humanidade com a ideia do eterno retorno, viver a mesma vida, infinitas vezes, com os mesmos erros, as mesmas quedas. A pergunta não era metafísica, era existencial. Você está vivendo conscientemente, ou apenas repetindo estratégias antigas de sobrevivência? Para Nietzsche, o maior perigo não é o sofrimento, é a inconsciência. Séculos antes, Sócrates já havia alertado: uma vida não examinada não merece ser vivida. Sem reflexão, o hábito se disfarça de identidade. O erro se apresenta como caráter, e o ciclo passa a ser chamado de destino. Pensar, aqui, não é um luxo intelectual, é um ato de libertação. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que eu repito, mas sim, o que em mim ainda está tentando sobreviver. A repetição é a linguagem daquilo que não encontrou palavras. É o sintoma pedindo tradução. É o corpo contando uma história que a mente ainda não conseguiu escutar. A psique repete até que aquilo que estava submerso venha à tona. Integrar não é apagar o passado, é acolher a adaptação que um dia foi necessária. É permitir que memória, emoção, corpo e razão conversem. Quando isso acontece, algo profundo se transforma. O sistema nervoso relaxa. O cérebro aprende algo novo. A alma já não precisa gritar por meio da repetição. No fundo, não repetimos os mesmos erros porque somos fracos. Repetimos porque fomos adaptáveis demais, cedo demais, porque aprendemos a nos moldar para sobreviver. Há partes de nós que ainda vivem no escuro, como quartos fechados dentro da própria casa. A repetição é o som dessas portas sendo batidas por dentro. Cada ciclo que retorna carrega uma pergunta não respondida. Cada dor que volta revela uma adaptação que pede reconhecimento. O erro recorrente não é um inimigo, é um mensageiro insistente. Ele retorna porque algo essencial ainda não foi visto, sentido ou acolhido. A psicanálise mostra que o inconsciente repete o que não foi elaborado. A neurociência revela que o cérebro insiste nas trilhas que aprendeu para sobreviver. Gabor Maté nos lembra que todo comportamento tem uma história de dor por trás. A filosofia nos alerta que, sem consciência, o hábito se disfarça de destino. Tudo converge para a mesma verdade. Não é o passado que nos aprisiona, é a falta de consciência, compaixão e presença sobre ele. Quando a consciência emerge, algo muda. O que era automático vira escolha. O que era impulso vira compreensão. O corpo aprende que agora é seguro. O cérebro cria novas conexões. A alma pode enfim seguir adiante. Romper ciclos não é um ato heróico. É um processo silencioso, feito de escuta, presença, compaixão. É olhar para si, sem máscaras. É sustentar a pergunta, sem fugir da resposta. A repetição termina quando a aprendizagem começa. E a aprendizagem começa no instante em que a consciência ocupa o lugar do automatismo. Nesse momento, o erro não precisa mais retornar, porque aquilo que foi compreendido, acolhido, integrado, não precisa se repetir. Quando a mente aprende, o cérebro se reorganiza. Quando o corpo se sente seguro, a alma respira. E o ciclo, finalmente, se encerra. Se esta reflexão fez sentido para você, compartilhe e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Muito obrigado.